Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café e Gestão. Hoje convidamos a contadora Natália Skill para falar sobre contabilidade para provedores de internet. Seja bem-vinda, Natália, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada, imagina, o prazer é todo meu, feliz e lisonjeada com o convite de vir aqui contribuir um pouquinho com vocês, né, acerca do conhecimento que a gente tem acerca dos provedores de internet. Então, eu me chamo Natália Skill, sou proprietária do escritório de contabilidade NS Prime Contabilidade Consultiva e professora universitária também. Tem grande conhecimento na área, né? Trabalhamos com bastantes provedores. Escolhemos a Natália justamente por ter essa atuação direta com o provedor de internet. E aí a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a Natália é a respeito do papel do contador dentro de um provedor de internet. Então, aí a gente tem assim, o contador, na verdade, não só dentro do provedor de internet, mas como em todos os outros ramos de atividade e empresa, o contador ele é primordial, tanto na gestão quanto na parte fiscal, tributária, contábil, societária, né? Então, assim, a gente vem de uma cultura, infelizmente, de que o contador, inclusive, se nós pegarmos livros universitários lá de introdução à contabilidade, a gente vê que tem coisas do tipo assim, o contador é um guarda-livros, né? Então, porque o contador, de fato, ele era aquela pessoa que fazia algo engessado, que atendia apenas ao fisco, que ficava preocupado apenas com obrigações de órgãos fiscalizadores ou de fornecedores, né? Enfim, uma demanda de stakeholders, e não da gestão da própria empresa. Então, hoje, isso, com o longo do tempo, foi melhorando, né? E hoje, Jéssica, o que a gente vê? Que as próprias empresas, os próprios gestores, eles trazem o contador como um amigo, como alguém que, de fato, está no dia a dia, acompanhando os processos e, de fato, tendo uma assessoria, uma consultoria mais presente. Por isso que hoje a gente trabalha com a questão da contabilidade consultiva, que é de fato ter uma contabilidade próxima, uma contabilidade em que o gestor tem a liberdade, que tem disponibilidade, né, de estar próximo do contador. Então a gente vê hoje que o contador, sem sombra de dúvidas, como vários outros fatores que as empresas têm, que são primordiais e que precisa, a questão da contabilidade é algo essencial. E com o passar do tempo, graças a Deus, as coisas começaram essa questão da proximidade do contador começou a ser algo a ser sentido pelas empresas e pelos gestores. Então, esse conceito de que o contador era só para fazer a folha de pagamento ou parte fiscal, né, tá caindo por terra e cada vez mais o contador tem um papel ativo dentro do provedor, ajudando na gestão, auxiliando. Né? Uhum. E eu gostaria de saber qual a diferença entre um provedor de internet, uma empresa que é provedor de internet, e uma empresa de outro ramo, uma indústria, um serviço, comércio. Como que é essa diferença? Existe algo que é diferente do provedor para as outras empresas na parte contábil? Então, perfeito. Então a gente vê assim, ó, a questão, vamos começar um quesito gerencial, é exatamente igual às outras empresas, tem todas as demandas que as outras empresas têm. Quando a gente vem para a parte contábil, então quando eu falo em contábil, eu falo contábil, fiscal, tributário, né, a parte societária da empresa. Então vamos começar lá pelo começo, lá por onde a empresa é constituída. Então vamos constituir um provedor de internet. Tem toda a questão da elaboração do cartão CNPJ daquela empresa. Então tem algumas atividades que são essenciais e que precisam compor o rol das atividades, dos quinais que a gente diz, né? Então, tem a questão do SCM, que é o Serviço de Comunicação Multimídia, tem a questão do acesso a provedores de internet. Então, tem algumas situações, alguns quinais e várias outras atividades também que, obviamente, corresponde apenas à atividade dos provedores de internet, né? Então, isso na questão da Constituição. Aí vamos um pouco para frente, aí depois que a empresa está constituída, nesse momento a gente também observa a natureza jurídica. Se tem um sócio, se tem mais sócios, qual é a melhor maneira de constituir dela, né? Qual o quadro societário dela, como melhor se encaixa.
O que mais? O plano de contas é algo que também é muito relevante, ele é diferente na contabilidade de provedores de internet, porque nós precisamos segregar algumas coisas que nas outras não são necessárias. Então tem muitas empresas que você trabalha assim, ó, receita de vendas, receita de serviço. Quando nós falamos de provedores, até para fins de atender exigências de órgãos fiscalizadores, seja fiscalização estadual, municipal, até mesmo federal, nós precisamos trabalhar segregado. Receitas de serviço de comunicação multimídia, receitas de serviço, receitas de SVA, custos atrelados a cada uma dessas receitas. Custos que também divergem, né, são diferentes de custos de outras empresas, né? Bem específico a área, tem várias contas aí que vão ser diferentes. Bem específico, então a gente tem assim, vamos citar alguma coisa de custos, aluguel de postes, outorga de Anatel, enfim, vários projetos, compra de link, né? Então isso compõe alguns custos e vai aparecer algumas contas que são diferentes, obviamente, de outros ramos de atividade. O que mais que a gente percebe de diferença no provedor de internet é a questão contratual. Por o provedor prestar serviços que geralmente são fidelizados e que ele tem um prazo de vigência, a gente orienta, né, um jurídico que, e de fato esse provedor tenha um jurídico, tenha assessoria jurídica, para que elabore contratos estruturados condizentes com o serviço que aquele provedor vai prestar, né? Oferecer. Uhum. Perfeito. É um conjunto de profissionais que precisam estar atuando junto com o provedor, né? E o advogado, o jurídico, ele tem um papel muito importante também nesse cenário, né? E a respeito das principais obrigações do provedor de internet, quais você poderia nos citar? Então, as obrigações de um provedor de internet, ela está atrelada. Então, vamos pensar o seguinte. Hoje, no Brasil, nós temos 3 formas opcionais de regimes tributários. Simples Nacional e o regime geral. Dentro do regime geral, nós temos o lucro presumido e nós temos o lucro real. E nós temos aí um terceiro que não é opcional, que aí vai ser o lucro arbitrado, que geralmente ele acontece quando ocorre alguma fiscalização e algo não está condizente, né? Algo não está correto. Então, dentro do Simples Nacional, o provedor de internet, ele vai entregar o PGDAS, ele vai fazer, que é o programa gerador do DAS, vai ter a guia do Simples para pagar, né, o tributo Simples Nacional. Muitos doutrinadores e formadores de opinião atribuem ao Simples Nacional um regime, como se fosse uma espécie de um benefício, porque ele como contadora, ele não é simples, mas ele é um regime com uma carga tributária menor. Por isso que grande maioria dos provedores iniciam no Simples Nacional. E aí eles vão até atingir ali o teto, ou muitas vezes é feita uma análise tributária antes disso. O teto do Simples Nacional é 4.800.000 anual. Mas quando o provedor começa a chegar na terceira ou 4ª faixa do Simples, a tributação já é muito alta e talvez pode ser feita uma análise tributária onde vai ser verificado que ou o lucro presumido ou o lucro real é mais vantajoso para aquele provedor. Então, explicando um pouco das questões tributárias para que fique mais fácil nós entender a diferença de obrigações de um para outro. Então, o Simples, de fato, as obrigações são menores. Até porque na guia do Simples, no DAS do Simples, a gente tem 8 impostos que compõem uma única alíquota efetiva. Ponto, né? Então é isso que o provedor paga. E claro, quando ele vai fazer essa guia, existe um serviço próprio para a comunicação. Então, a gente tem anexos do comércio, anexo de serviço e tem um item que é o serviço de comunicação e aí a gente tem junto o transporte interestadual, intermunicipal, de carga e de passageiros, que se enquadra nas mesmas alíquotas que a comunicação. E aí, pessoal, o que acontece, Jéssica? Quando vai para o regime geral, nós já temos muito mais obrigações. Então, a gente tem ali obrigações, todos aqueles 8 impostos que estão no Simples, que são PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição, CPP, IPI, ICMS e ISS, vai ter guias separadas, vai ter pagamentos separados dentro do regime geral.
Tá? Então, ele é um pouco mais burocrático em termos de contabilidade, sem contar as obrigações acessórias, ECD, CF, né, que tem que enviar. Toda a parte dos SPED, então SPED contábil, SPED fiscal, SPED contribuições, a parte do e-social, que indiferente se for do Simples ou se for do regime geral, vai ter. Mas assim, ó, uma obrigação que é pertinente e que é própria do provedor de internet é o convênio 115 de 2003. Né? Então, que é uma grande diferença que eu acredito, e você me corrija, as outras empresas não possuem. Não. É específico da comunicação. É específico da comunicação. E aí, o que acontece? Esse convênio, ele pede que o contribuinte, né? Então, existe lá toda uma legislação acerca desse convênio, e o contribuinte, de uma forma simples, ele precisa encaminhar, então, em forma eletrônica, é feito um arquivo, onde ele vai encaminhar para o fisco, né? Ele valida, depois ele gera um arquivo, depois ele transmite o arquivo. Então, são três programinhas que a gente faz. Ele envia as receitas, as notas fiscais de saída, o faturamento da empresa. Lá vai conter o nome do cliente, o número do documento, o valor, a forma de tributação, se é regime geral vai ter base de cálculo, vai ter alíquota, vai ter o valor do ICMS, e lembrando que isso é enviado, né, o convênio é enviado para o órgão fiscalizador estadual, porque o ICMS, a gente está falando de um imposto estadual, consequentemente quem legisla e quem fiscaliza é o Estado. Né? Então, a gente encaminha esse convênio para o Estado, ele que vai verificar. Certo. E o convênio 115, ele não isenta as empresas de um SPED fiscal, por exemplo? Não, de forma alguma. As empresas do regime geral, que são obrigadas a enviar os SPEDs, elas têm que mandar tanto o convênio quanto os SPED, os envios. E, obviamente, que tem que fechar, né? O que você transmitir no SPED tem que ser espelho do que você vai transmitir no convênio 115. Até porque não tem como ser diferente, né? Se você está realizando todas as emissões e vai baixar os arquivos, eles vão ser iguais. Isso, só que aí lá no SPED pode ir outra, porque no convênio só vai as notas fiscais de SCM, então a gente só transmite a nota fiscal de serviço de comunicação multimídia. E no SPED não, no SPED vai todas as outras receitas. Então pode ser que o provedor faça venda de roteadores, faça venda, ao invés de fazer uma locação ou de fazer um comodato, ele venda. Aí isso também tem que ir lá para o SPED, porque isso é uma venda, né? Isso é um comércio. Perfeito, bem lembrado desse ponto. E voltando, Natália, a pergunta anterior que eu lhe fiz sobre as obrigações, você comentou sobre os regimes tributários, né? Eu queria lhe perguntar sobre a mudança de regime, sair do Simples Nacional e ir para o lucro presumido ou lucro real. Existe muito aquela ideia de que você vai sair do Simples e você vai quebrar, você não vai conseguir pagar os impostos, que é algo ruim. De fato isso acontece ou é apenas um mito? E se você tiver um bom planejamento tributário, é possível sim sair do regime do Simples, ir para o presumido e se manter? Isso, perfeito. Então, assim, ó, como comentei antes, o Simples Nacional, ele tem o limite de faturamento até 4.800.000. É esse o grande motivo pelo qual os provedores acabam migrando, porque como eu falei, em questão de carga tributária, o Simples, de fato, ele é vantajoso, né? Então, no começo da vida ali do provedor, até um determinado momento, sim. Mas vai chegar, e por muitas vezes eu já tive experiências de provedores que não estouraram o limite, que não chegaram no limite, até porque quando tu chega nos 3.600.000, tu tem que pagar o ICMS por fora do Simples. Então, tu já passa a recolher ICMS à parte. Quando chega mais ou menos aí, já não é mais vantagem. Aí você faz uma análise tributária e o provedor, depende assim, se ele tem muita despesa, é vantagem o lucro real. Se ele não tem tantas despesas, é vantagem, então, ele ficar no lucro presumido, que é o lucro, já diz, né? A receita, o governo presume o lucro daquele provedor e sobre esse lucro ele faz a tributação. Nunca vi provedor quebrar, né, ir à falência porque migrou de regime, muito pelo contrário. Quando o provedor muda de regime, é porque ele está faturando bem, porque as coisas estão de fato acontecendo. Porque ele está crescendo. Porque as vendas estão aumentando, né? Ele tem uma clientela muito maior. Perfeito. Eu creio que essa é uma dúvida de muitas pessoas.
porque nem sempre o simples é o mais correto, adequado, ou é o melhor para a realidade daquele provedor no momento, né? Então, buscar um planejamento tributário, um bom profissional que cuide disso e lhe auxilie nessa mudança, né? Perfeito. E como o contador pode ajudar o empresário no dia a dia? Perfeito, então assim, ó, a gente já vem ao longo da nossa conversa que eu acho que foi possível perceber que são muitas atividades, que são muitos detalhes que tem que ser observado no provedor de internet. Então assim, ó, é um ramo de atividade onde o contador consegue auxiliar desde a formação do preço de venda e aí, obviamente, né, geralmente se procura um contador para a parte tributária, para a parte fiscal. Então assim, ó, o contador, como comentado, ele precisa ser de fato um braço direito, ele precisa ser de fato alguém que esteja acompanhando os processos da empresa, porque veja só, nós temos muitas contabilidades e não é críticas de forma alguma, né? Acho que todos trabalham à sua maneira, mas na minha opinião, o contador precisa acompanhar as rotinas daquela empresa. Aí ele vai conseguir, de fato, identificar o que pode melhorar, o que não pode, se aquele tipo de serviço, de fato, condiz com a tributação, se de fato aquele serviço tem KNAI agregado no cartão CNPJ para ele. Então, o contador, com toda certeza, ele tem que e ele vai auxiliar o provedor em toda a parte fiscal, formação de preço de venda e bem como auxiliar na parte gerencial do provedor. Um contador mais próximo, ele vai provavelmente dar ideias, sugestões, né? Ele vai perceber coisas que precisam ser mudadas e não resolver problemas, né? Porque daí quando existe o problema é porque já aconteceu, já ocorreu e poderia ter agido, alguém poderia ter agido, dado a ideia, a dica, né? Vamos mudar aqui. E esse é o papel, então, o que o contador pode ajudar o empresário no dia a dia. Exatamente, e agora me surgiu até um exemplo relacionado a isso que já aconteceu nas rotinas do escritório. A questão do DIFAL, que é o diferencial da alíquota. Então, por muitas vezes é comprado equipamentos, cabeamento, roteador, switch, enfim, ferragens, né, que é utilizado tanto para a rede quanto equipamentos que vai para casa do cliente de outros estados. E aí é pago diferencial. Claro que nesse momento que nós estamos vivendo agora está se falando muito do DIFAL, porque tem algumas coisas atreladas, né, ao recolhimento ou não. Mas, via de regra, o DIFAL ele é recolhido. E o que acontecia? Por vezes, a empresa pagava um absurdo de DIFAL, porque tem que recolher, né? Quando vem de outro estado, por vezes vem com uma alíquota menor. Se o teu estado não tem nenhum tipo de benefício fiscal, você vai recolher o diferencial da alíquota, que ele foi criado basicamente para evitar uma guerra fiscal, né? Então, para que o provedor adquira bens do seu estado, que ele faça girar a economia do seu local. E aí, o contador precisa observar isso e, de fato, verificar, é de fato vantajoso para ti comprar de outro estado? Porque você está pagando tanto de diferencial de alíquota. Por muitas vezes é vantagem você comprar no seu estado, por mais que você pague um pouco mais caro, mas você não vai ter o diferencial. Então, nesse sentido, tenho mais um exemplo, a questão da classificação das compras. Um provedor, ele adquire materiais, ele adquire equipamentos que eles podem ser considerados imobilizados, se ele atender lá o CPC 04, né, que fala sobre imobilizados. Ao mesmo tempo que alguns materiais, exemplo ferragens, ele pode ser utilizado na prestação de serviço. Então, essa caracterização também é o contador que precisa estar próximo, que precisa verificar se de fato é melhor imobilizar, se é melhor, então, atribuir, né, a um custo. Lembrando que nas empresas do regime geral pode ser feito crédito de ICMS nas compras, o que pode facilitar, o que pode reduzir um pouco a carga tributária do ICMS das empresas. Então, existem alguns fatores assim que só o contador estando à parte, que só o contador verificando esse tipo de movimentação para ele conseguir opinar e ajudar o gestor.
E para isso tem que ter uma comunicação próxima, né? E também o provedor tem que confiar no contador e buscar, sempre que tiver dúvida, buscar o contador. Então, vocês que estão nos assistindo já podem tirar várias dicas aqui com a Natália, né? E até pedir, sai do vídeo aqui e já corre lá pedir para o seu contador sobre essas questões que você ouviu a Natália comentando aqui, que ele tem provavelmente sugestões e dicas que ele pode te orientar, uma correta, né, um correto cadastro dessas contas, e antes de chegar o momento que você realmente precisa daquilo certo, que daí é um serviço, né, desnecessário, porque já tem essa questão, né, de quando você precisa, ou tá errado, ou tem que corrigir, e acaba sendo um retrabalho, porque você já fez e agora vai ter que refazer tudo novamente, né? E já se passou o tempo e acaba daí dando mais serviço do que antes. E ainda pior, pode ser que aconteça algo relacionado à verificação por parte de uma fiscalização que alguma operação não está sendo tributada corretamente. E aí a gente está falando em multas, às vezes milionárias, em multas, em recolhimento de impostos que deveriam ter sido recolhidos e não foram. Então toda essa questão também é muito importante, né? O contador, ele precisa, ele deve, e o gestor precisa estar confiando no trabalho de fato do contador para que não venha ter surpresa, para que não venha ter, né, alguma multa ou algo nesse sentido. E também a questão de venda, né? Quando você vende o provedor, essas questões elas vêm à tona, né? E aí você tem que organizar muita coisa para poder vender, para poder dar o preço, né? É assim que chama? Dar o preço do provedor, quanto você vai cobrar por ele. E, claro, esse assunto a gente deixa para um próximo episódio, né? Em um outro momento a gente entra mais, porque também é algo que dá bastante dúvida, né? A questão de precificação e venda de provedor de internet. Bom, para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber que dicas você pode deixar para nós e para quem está nos assistindo. Perfeito, então assim, eu acho que em primeiro lugar, os gestores e os donos dos provedores de internet, né, trazer o contador mais próximo, ter o contador mais próximo e tirar todas as dúvidas possíveis, né, relacionado ao seu trabalho, ao provedor, até mesmo por muitas vezes consultorias de pessoas que têm afinidade, né, que têm conhecimento de provedor, para verificar se aquelas operações estão de fato condizentes, se tem alguma forma talvez de redução, seja de custo, seja de tributos, né? Se existe alguma forma, se algo está sendo feito de maneira errada ou se está sendo feito corretamente, se tem como melhorar. Num segundo momento, e principalmente pelo que está acontecendo agora, a questão da 5G, a gente se preocupa um pouco relacionado à internet num futuro. Se preocupa não, né, a 5G já é uma realidade, não é num período tão curto, mas em um determinado momento sim. Então o que eu daria de dica é atrelar serviços ao provedor de internet. Hoje, muito está se falando em serviço de telefonia e em serviços de TV. Então já existe, nós temos planos estruturados de negócio de telefonia e de TV que vai ajudar o provedor, que vai fidelizar esse cliente, que não é só a internet. Criar um diferencial. Perfeito. Qualquer empresa vai ter que inovar e principalmente na comunicação e na questão do próprio TI, a evolução é muito rápida, né? Então tu tem que estar à frente e você precisa observar. Se eu ficar só com a internet hoje, pode ser que no futuro o mercado não fique tão bom para mim. Não, mas eu tenho internet, eu tenho TV, eu tenho telefonia. Não, então eu já estou um pouco melhor porque o meu cliente ele tem a internet, ele tem a TV e ele tem a telefonia. Tu já fideliza mais o cliente, né? Então são modelos de negócio que a gente estuda, que a gente ouve falar, que os clientes também têm ideias e já colocaram em ação, né? Então eu acho que uma dica é atrelar serviços à sua internet. Perfeito. Então, Natália, nossa conversa foi muito produtiva, com certeza vai surgir e vai ajudar muita gente. E aí eu gostaria de te agradecer, muito obrigada pela presença e vamos marcar o próximo, porque contabilidade tem muito assunto, né? Isso aí, obrigada Jéssica, obrigada ao pessoal de casa que está nos assistindo, né, nos ouvindo. Espero ter contribuído um pouco, né, ter passado um pouco do meu conhecimento para vocês. Me coloco também à disposição em caso de dúvidas ou se alguém
alguém quiser fazer algum questionamento, é muito tranquilo, né? E fico novamente muito feliz e lisonjeada pelo convite. Muito obrigada e conte sempre comigo. Muito bem, nós que agradecemos. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Até mais.